Você sabe como ficam as empresas do Simples Nacional com relação aos três novos tributos criados pela reforma tributária? Você está no canal Reforma Tributária. Eu sou Luiz Pagano, auditor fiscal no estado de São Paulo. Se você se interessa por esse conteúdo, se inscreva no canal. E se gostar do vídeo e achar útil, deixe o seu like ao final. A reforma tributária criou três novos tributos: o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, a CBS, que é uma contribuição sobre bens e serviços, e o IS, Imposto Seletivo, que foi apelidado carinhosamente como Imposto do Pecado, que é o imposto sobre produtos e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. A reforma também alterou o artigo constitucional que trata do regime de apuração diferenciado, que é do Simples Nacional. Vamos ver como é que ele ficou. O Simples Nacional já estava previsto no artigo 146 da Constituição Federal. Cabe à lei complementar, inciso D, definição do tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados, no caso dos impostos previstos no artigo 155.2, que é o atual ICMS, e foi inserido o 156A, que é do IBS, e também das contribuições sociais previstas no artigo 195.1 e inciso 5, que é a novidade, que essa é a CBS. O parágrafo primeiro ele já existia, então eu não vou comentar. Porém, a reforma constitucional inseriu o parágrafo segundo e o parágrafo terceiro. O que prevê o parágrafo segundo? É facultado ao optante pelo regime único que trata o parágrafo primeiro, ou seja, o Simples Nacional, apurar e recolher os tributos previstos nos artigos 156A e 195.5, nos termos estabelecidos nesses artigos, em hipótese em que as parcelas a eles relativas não serão cobradas pelo regime único. Agora, na hipótese, parágrafo terceiro, do recolhimento dos tributos previstos no artigo 156A, IBS 195.5, CBS, ser realizado por meio do regime único de que trata o parágrafo primeiro, enquanto perdurar a opção, não será permitida a apropriação dos créditos dos tributos previstos, né, do IBS e do CBS, pelo contribuinte optante pelo regime único, e, por sua vez, será permitida a apropriação dos créditos dos tributos, IBS e CBS, pelo adquirente, quer dizer, para quem as empresas do Simples vendem, porém limitado ao montante do CBS e o IBS que é cobrado. Vamos estudar, então, esses dois parágrafos. Primeira coisa, é facultado realmente as empresas do Simples Nacional, isso é um comando constitucional, vão poder incluir o IBS e o CBS nesse regime de apuração diferenciado. Óbvio, não é só o comando constitucional, deverá, seguindo o comando constitucional, provavelmente nas leis do IBS e do CBS, vai ter artigos que prevêem essa opção, assim como a Lei Complementar 123, que é a Lei do Simples Nacional, vai prever que também esses tributos sejam incluídos. Porém, uma ressalva: o imposto seletivo não fará parte do Simples Nacional. E vale a pena comentar um pouquinho a característica desse imposto seletivo. A função dele, o imposto seletivo é de competência da União, ele foi inserido no inciso 5 do artigo, inciso 8º, desculpa, do artigo 153, ele é sobre a produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. E ainda no parágrafo 6º desse mesmo artigo, ele manifesta a condição que ele tem uma função extra fiscal. Então, o objetivo dele não é arrecadatório, ao menos no texto constitucional. Ele é para inibir o consumo de produtos ou serviços que prejudiquem a saúde das pessoas ou o meio ambiente, ou as duas coisas junto. Então, é bom ficar claro, o imposto seletivo não vai fazer parte do Simples Nacional, diferente do IPI, que o IPI atualmente também pode ser cobrado mediante o Simples Nacional. Lembrando que essas mudanças, né, como eu já falei no início, né, depende de alterações da Lei Complementar 123 e também da lei que vai instituir o IBS e o CBS. Vai ser feito no decorrer de 2024. Agora vamos ver o parágrafo terceiro. E como ficam os créditos? Já que o IBS e o CBS são não cumulativos, eles, no regime normal deles de apuração, dá direito ao crédito.
Como fica com relação ao Simples Nacional? Na hipótese do recolhimento dos tributos, IBS, CBS ser realizado por meio do regime único, né, não será permitido para a empresa do Simples Nacional se apropriar dos créditos nas suas aquisições. Isso é bem parecido com o que atualmente é o atual ICMS para o regime do Simples Nacional. No inciso 2, porém, para os adquirentes, será permitido se apropriar do crédito do CBS e do IBS nas suas aquisições em empresas do Simples Nacional. E por que isso, né, gente? Isso já é assim no atual ICMS. Se uma empresa do Simples Nacional vende para uma empresa de um regime periódico de apuração, ela tem que destacar na nota fiscal dela o percentual de ICMS que ela pagou. Então, vamos dizer, se ela está submetida a uma alíquota de 3% de ICMS, óbvio que quem adquiriu não pode se acreditar mais do que 3% do valor daquela nota. Acredito eu que vai ser a mesma coisa no caso do IBS e do CBS. Óbvio, tudo isso detalhado em lei complementar. O que nós temos até aqui é apenas os comandos constitucionais. E como fica a substituição tributária? Bom, a boa notícia é que não há nos comandos constitucionais nada relativo à substituição tributária. E um dos objetivos divulgados na reforma é a simplificação. Não acredito eu que possa ser que tanto o IBS quanto o CBS não haja substituição tributária ou haja muito poucos casos, principalmente aqueles casos para frente. Além disso, vai ter uma evolução, uma apuração centralizada. Hoje em dia nós temos banco de dados e ferramentas de tecnologia de informação com uma potência muito maior tanto para o contribuinte apurar quanto para o fisco fiscalizar. Mas isso nós só vamos saber nos próximos capítulos. Gente, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para saber dos próximos vídeos.